Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Cartas Brancas. Hoje é o nosso 17º vídeo falando a respeito do suicídio. Para aqueles que ainda não viram os vídeos anteriores, eu peço que dá uma olhadinha. Ali tem muita história minha, tem muita história da parte do Espírito Santo de Deus para edificar os nossos corações e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida através desses vídeos, amém? Caso você não tenha visto, dá uma olhadinha e você volta aqui com a gente. O tema do vídeo de hoje é Ele quer o teu coração. Eu tenho um coelho aqui que a gente sempre solta ele para correr no quintal, para ele poder ficar fora da gaiola um pouco e não ficar tão preso, né? Só que quando a gente vai pegar ele foge, achando que a gente vai fazer alguma coisa contra ele se desespera e foge pra gente não conseguir pegar. E um desses dias que ele se desesperou, ele mesmo se colocou em uma armadilha. Ele saiu correndo no desespero e entrou dentro de uma vala entre o portão e a parede e acabou que ficou mais fácil de eu pegar ele para colocar ele na gaiola. E na hora que aconteceu isso, que ele facilitou para que eu pegasse ele, para que ele fosse preso na gaiola, o Senhor falou comigo. O Senhor disse assim, muitas vezes você faz isso. Você se desespera, tenta resolver e se livrar com as próprias mãos, porque a aparência das circunstâncias, a aparência da situação te faz entender as coisas da forma que você deduz na sua mente e você se desespera por aquilo que você deduz e por conta do que você deduziu, você se torna presa fácil do inimigo, né? E eu separei alguns versículos aqui em que o Senhor mostra que Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso coração voltado para Ele. Ele é um Deus que Ele não está preocupado com a aparência nem com as circunstâncias, Ele está preocupado com o que está por dentro, com o que está por trás das fotos, com o que está por trás de um vídeo postado, com o que está por trás de uma pessoa com um sorriso no rosto, com uma boa maquiagem. Ele quer saber o que está lá dentro, né? Ele quer saber como está lá dentro, como que está atrás daquela foto postada no Facebook, como que está atrás daquele vídeo postado no WhatsApp ou no Instagram. Como que está a vida por trás, né? Nosso Deus não é um Deus de aparência, né? Não é um Deus que vive pelas circunstâncias ou pela aparência, não. Ele é um Deus que ele vive baseado na verdade, a verdade que está dentro de nós, a verdade que está sob o domínio dele, aquilo que realmente está acontecendo e não pelo que é deduzido ou achado através das circunstâncias. E eu separei 3 versículos aqui que nos mostra isso, como Deus está interessado mais naquilo que é interno do que o que é externo. E muitas vezes a gente pode ter esse sentimento de que a nossa vida é ruim, de que só com a gente as coisas acontecem, de que as coisas, de que é só a gente que não tem valor, de que a nossa vida não tem valor. De repente, isso acontece porque a gente fica muito tempo olhando postagens de outras pessoas na internet, né? A gente está vendo uma vida virtual ali, deduzindo que a nossa vida é toda ruim e a vida do outro é muito boa. Então a gente começa a pôr falsas verdades, sofismas nas nossas mentes. E a gente dá espaço, né? Porque nós criamos toda uma história, um contexto sobre aquilo que a gente vê na aparência. Nós nos desesperamos por algo que a gente criou dentro da nossa mente e aí nós damos espaço para o inimigo vir, pegar a gente e colocar a gente dentro de uma gaiola. Do tipo, você nunca vai ser nada mesmo. Aquelas pessoas são felizes, só você não é. Aquelas pessoas que realmente sabem o que é ter uma vida boa. Aquelas pessoas são amadas, você é um rejeitado, né? Aquelas pessoas vão conseguir o que quer, mas você não vai conseguir o que quer. E isso vai gerando uma depressão dentro da gente, porque nós estamos criando, através do que a gente aparentemente vê, histórias. Histórias que vão ganhando força, que vão ganhando vida, e o inimigo pega e transforma no sofisma, né? E esse sofisma ele vai alimentando. O que é um sofisma? Uma falsa sensação de verdade. É uma falsa sensação de verdade. Então você aparentemente cria uma história, você acredita naquela história e você começa a entrar em desespero achando que a vida das pessoas tem solução e a sua não. E aí você começa a adoecer, porque você está muito preso no mundo virtual.
num mundo que não é real. Você está muito preso nas fotos que você está vendo, nos vídeos que estão sendo postados, e não naquilo que o Senhor tem para você, não naquilo que é real. O seu tempo está sendo muito mais investido no mundo virtual do que no mundo eterno, que é o mundo que realmente tem valor, porque sua mente não está sendo movida como a mente do Senhor. A sua mente está sendo movida pelas aparências, e o Senhor não vê a aparência, Ele vê o coração. Eu separei 3 versículos aqui para a gente falar sobre isso. O primeiro está em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 7. Aqui, Samuel foi direcionado por Deus a ungir Davi como rei, né, o segundo rei de Israel, porque Deus havia rejeitado Saul. E Samuel estava procurando um rei de acordo com o que os seus olhos imaginavam que seria o ideal, que seria um homem forte, alto, robusto, inteligente. E aí Deus, conforme Samuel procurava entre os irmãos de Davi um homem que tinha toda a aparência dentro da perspectiva que ele achava, que dentro da história que ele criou que seria o rei ideal, e Deus chamou a atenção dele. Falou assim, ó, no versículo 7: O Senhor contudo disse a Samuel: Não considere a aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o coração. O que Deus está falando aqui para Samuel? Cuidado, Samuel, com as falsas realidades que você criou dentro da sua mente. Cuidado com os sofismas que você, pelo seu meio de interpretar, pelo seu meio de desesperar, de querer fugir, né, daquilo que eu tenho, pelo seu meio de querer interpretar as coisas da maneira como você entende que é correta, você está se desesperando e está querendo escolher um rei para mim conforme a aparência. E não é assim que eu trabalho, eu escolho o coração. Eu não vou pelo aquilo que está postado, pelo aquilo que um filho meu posta na internet. Eu vou na raiz do coração dele e eu quero compreender o que tem dentro da alma dele para que ele seja curado de dentro para fora e isso seja real. Assim como eu sou um Deus que não vê a aparência e não vê as circunstâncias fora de um contexto, mas sim vejo algo real que está dentro da pessoa. Assim você como filho tem que ser como eu. Você não pode se mover por aparências, você tem que ver o coração. E o coração só o Senhor conhece. Então só quem está dentro da presença dele consegue ser curada de dentro para fora. Só quem está dentro da presença do Senhor consegue compreender as coisas como elas realmente são, sem sofismas, sem mentiras, sem julgamentos, sem criação de histórias em cima das coisas. Então, querido, se as redes sociais tá te criando sofismas na sua mente, se a rede social tá sendo para você um lugar que está fazendo com que você crie histórias, e essas histórias elas estão te inferiorizando, elas estão te deixando deprimido, tá fazendo você pensar que a sua vida não vale a pena, que dá certo tudo para todo mundo e só para você que não, se afasta. A palavra diz: fugir da aparência do mal. Se as redes sociais estão te fazendo mal, elas não servem para você. A palavra de Deus também diz assim: se o seu olho direito fizer você pecar, tira o seu olho direito, porque é melhor você entrar sem um olho no reino dos céus do que você ir com o seu corpo completo para o inferno. Então assim, se afasta porque rede virtual não é real. E o inimigo está usando essas redes sociais, esses monte de postagem para encher sua mente, para encher a sua cabeça e fazer você acreditar numa falsa verdade, num mundo que não é verdadeiro. E você está perdendo um tempo valioso que você poderia estar investindo em oração, em jejum e buscar a palavra dele por uma coisa, e está substituindo esse tempo valioso por uma coisa que nem é real. Cuidado com os fantasmas que você está criando na sua mente, porque o inimigo ele vai usar de tudo para destruir a sua vida. E aí, desses pensamentos começa a vir os pensamentos de que você não tem valor, de que a sua vida não tem valor, e de que você vai tirar a sua vida porque tá tudo certo com todo mundo e com você não. Isso não é verdade, é mentira do inimigo. A sua vida tem valor e Deus te ama muito, e aqui diz que ele vê o teu coração e não a tua aparência. Amém? Outra coisa que o Senhor enxerga também dentro da gente que faz muito mal e a gente não percebe é a culpa.
né? Muitas vezes a gente se culpa pelas coisas que a gente fez. A gente pensa assim, eu tô vivendo essa vida porque eu fiz tal coisa, eu tô vivendo essa vida porque Deus tá me punindo, eu estou vivendo essa vida porque Deus tá pesando a mão, porque eu cometi um adultério, ou eu inventei uma mentira que deu uma confusão, ou eu fui violento e agora Deus tá pesando a mão sobre a minha vida, e a gente começa a se culpar. A gente começa a achar que todas as coisas ruins que acontecem na vida são nossa culpa, e a gente começa a se acusar, a se culpar e a se subjugar, né? E permitir que o inimigo também entre nas nossas vidas com tristeza, com rancor. A gente não consegue se amar porque a gente vai acreditando que tudo é culpa nossa, né? E muitas vezes a gente é condicionado a algumas coisas, só que muitas vezes também nós vivemos consequências daquilo que nós fazemos. Só que a consequência pra gente, ela já é pesada, né, sozinha. E se a gente deixar o inimigo ficar culpando nosso coração, se a gente ficar colaborando com o inimigo, se culpando, né, tentando se punir, falando que merece mesmo essa vida, que não vai, que a gente não vale nada, que a gente cometeu um erro, que agora a gente está pagando por isso. Se a gente permitir, a gente também entra nessas doenças, né, psicossomáticas. A gente também começa a ficar depressivo, a gente começa a achar que a nossa vida também não tem valor. Só que nós temos uma história da parte do Senhor, onde o próprio Jesus ele não culpa, né, essa mulher aqui. Eu separei o capítulo 8 de João, nos versos 9 e 11, que está no contexto de uma mulher que cometeu um adultério. Essa mulher, os fariseus tentam pegar Jesus pela lei por conta dessa mulher, porque a lei dizia que ela deveria ser apedrejada até a morte, quando ela fosse, se caso ela fosse pega em adultério. E aí, para pressionar Jesus, né, para Jesus cometer um erro e eles conseguirem prender Jesus, eles levaram essa mulher adúltera até Jesus e falou que ela tinha cometido adultério, e perguntaram o que Jesus ia fazer. E aí Jesus, ele vira para as pessoas e fala assim, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pode atirar, né? Ou seja, em outras palavras, atire a primeira pedra. Se você nunca pegou, pega a primeira pedra e atira nessa mulher. E aí olha o que fala aqui no capítulo 8, no versículos 9, 10 e 11, ó. Os que ouviram o que Jesus disse foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, ou seja, na minha interpretação aqui, pelos que mais pecaram, né? Que têm mais tempo de vida ou que teve mais oportunidade de pecar. Então, assim, começando pelos mais velhos, foram deixando as pedras, e Jesus ficou, e foram embora. Jesus ficou sozinho com a mulher. Então, ele pôs a mulher em pé e perguntou: mulher, onde estão aqueles que te condenou? Ninguém te condenou? Na verdade, ele perguntou. E ela respondeu assim, ó: ninguém me condenou, Senhor. Aí Jesus disse para ela assim: eu também não a condeno. Vai agora e abandona o seu pecado. Em outras versões diz: agora, mulher, não peques mais, né? Então, assim, se o próprio Jesus Cristo, sendo santo, nunca tendo pecado, ele não oprimiu aquela mulher, ele não acusou, ele mesmo disse: eu não a condeno. Se o santo Deus, o Rei Todo-Poderoso, não condena, por que você se condena? Por que você fica se culpando se Deus não te culpa? Ele morreu na cruz e derramou seu sangue para que quando você se arrependesse, você fosse perdoado. Então, assim, só se arrependa e pede perdão e você tá livre. Ele não te culpa, ele não é um Deus que te acusa, que te julga. Ele é um Deus que ele quer o teu coração. Ele está preocupado com o teu coração, ele não está preocupado com o teu passado, se você roubou, se você matou, se você foi de feitiçaria, se você já jogou feitiçaria para a vida de alguém, se você cometeu um aborto, se você foi injusto e acabou com a vida de uma pessoa por conta da tua injustiça, se você matou alguém com palavras. Jesus, ele não te acusa. Ele não te acusa porque ele conhece o que está por trás do contexto, ele não vê a aparência, ele vê o coração. E ele conhece o motivo de cada pecado nosso.
Ele sabe a raiz. Não que isso, que a gente justifique, né? Que os nossos sofrimentos justifiquem os nossos pecados. Não é isso. Mas Deus, ele nos conhece de uma maneira tão plena que além de não nos culpar, ele nos compreende. Ele nos entende. Os nossos erros não justificam os nossos pecados, né? Mas Deus, e nem o que fizeram com a gente, nem os nossos sofrimentos, mas Deus, ele nos compreende por completo. Ele conhece o contexto. Ele não vai só naquilo que você fez. Ele entende o porquê você fez, o porquê você se tornou uma pessoa assim. Ele te conhece de dentro para fora. E Ele quer o teu coração, mas você precisa parar de se culpar. Você precisa se perdoar. Se Ele te perdoou e Ele te ama, por que você não vai se perdoar e não vai se amar? Tira esse peso da tua vida, você é livre em Cristo. Não deixa o inimigo fazer com que você se desespere com esse sofisma sobre você mesmo. Não deixa o inimigo falar que você não tem valor, que você tem que tirar a tua vida. Não deixa o inimigo soprar na tua mente que você tem mesmo que tirar a tua vida porque você não vale nada, você vale. Você vale muito para o Senhor. Jesus te ama tanto que morreu na cruz para que você seja livre, para que você seja curado, cure outras pessoas e ainda tenha a vida eterna. Deus, em Salmos, por diversas vezes, ele fala que o amor dele é um amor eterno, é um amor que dura para sempre. Ele não está preocupado com a sua aparência, com as fotos que você posta, perdendo seu tempo em redes sociais. Ele quer ver o que está no teu coração, mas ele precisa de espaço para isso. Ele já te perdoou, então se perdoe, se ame. Porque se você não se perdoar e não se amar, você não vai conseguir fazer isso com o teu próximo. Que é o segundo mandamento do Senhor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Seja livre. Seja livre das amarras do inimigo, não aceite as mentiras dele. Não aceite os sofismas dele, porque Deus é um Deus que vê o coração e não vê a aparência. E Ele quer que você seja curado de dentro para fora. Para que quando você poste uma foto sorrindo, seja um sorriso que vem do céu. Seja um sorriso verdadeiro de cura. Um sorriso de restauração e não uma história criada para contar algo que você não tem de verdade. Ele te ama e você tem valor. Não tira a sua vida. Não deixe o inimigo soprar essas coisas na sua mente. Eu sei que dá desespero. Eu sei o que é ter desespero a ponto de querer tirar a própria vida. Mas Deus é real. E Ele cura de verdade. E Ele limpa a gente dos nossos vazios. Ele nos santifica dos nossos pecados. E Ele restaura as nossas vidas. Ele é verdadeiro e Ele é fiel. Ele honra aqueles que esperam nele. Ele inclina os ouvidos deles para aqueles que buscam a presença dele, para que buscam socorro nele. E Ele quer salvar a sua vida, Ele quer salvar o teu coração. Ele quer o teu coração. Amém? O terceiro versículo que eu separei aqui está em João, no capítulo 6. E às vezes para você também a sua vida ela perdeu o sentido, né? Às vezes você se pergunta assim, nossa, mas a minha vida tá tão ruim, eu fiz tanta coisa errada, qual que é a vontade de Deus para mim? Eu já nem sei se Deus tem alguma vontade para mim. Tem algum sentido na minha vida? Tem algum valor? O que Deus quer de mim? Qual que é a vontade dele para mim? Qual que é o propósito de Deus? Ele tem alguma coisa para minha vida? Olha o que ele diz. O próprio Jesus diz em João, no capítulo 6, versículo do 38 ao 40. Pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, ou seja, a vontade de Deus. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja salvo e tenha a vida eterna. Ou seja, Ele quer o teu coração eternamente. Ele quer o teu coração para a eternidade. Ele veio para isso, a vontade de Deus. Ele diz aqui, a vontade daquele que me enviou é essa, que eu não perca nenhum. Ele não quer que você tire a tua vida.
porque você cometeu um erro ou porque você fica nas redes sociais achando que a vida de todo mundo vale muito e a sua nada. Isso não é verdade. Isso é mentira de Satanás, para você desvalorizar aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua própria vida. Deus está dizendo aqui, ó, com todos os versículos, eu vou deixar na descrição para você ler. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, e a vontade dele é que eu não perca nenhum. Se ele não quer te perder, por que você quer se perder? Se ele não quer que você perca a tua vida, por que você quer tirar a tua vida? E eu não estou falando aqui da boca para fora, eu sei o que é ficar desesperado, eu sei o que é ser humilhado, julgado, eu sei. Eu sei o que é sentir a dor da rejeição, de ser acusado de coisas que eu não fiz. Eu sei o que é sentir isso, irmão. Eu consigo entender a sua dor, mas eu também consigo te trazer a boa nova de Cristo, que é a vontade dele, e a vontade dele é que você vá para o céu. E na palavra também diz que ele foi ao Pai, que ele fez moradas, e que ele vai deixar as moradas prontas para que quando ele volte, ele leve a gente para essas moradas. Ele quer que você more no céu. A sua vida tem valor para ele. A vontade dele é que você viva no céu com ele. Então não tira a tua vida. Não tira a tua vida. Você tem valor. Não entre em desespero. Deus é maior do que todos esses sofismas que o inimigo colocou na tua mente. Deus é maior do que todas essas mentiras que Satanás tem soprado na tua mente. Deus é maior que tudo isso e Ele te ama. A sua vida tem valor e Ele quer o teu coração. Ele quer a tua vida para Ele cumprir a vontade do Pai, que é levar a tua vida para o céu. E mais que isso, Ele quer te curar, Ele quer pôr propósitos no seu coração para que você ajude pessoas que estão vivendo o que você está vivendo hoje. Então se deixe ser tocado pelo Senhor, deixe o Senhor alcançar o teu coração, abrindo o seu coração para Ele, pedindo perdão pelos seus pecados e reconhecendo Ele na tua vida. Amém? Jesus te ama muito, a sua vida tem valor e a vida na internet não é real. A vida real é a vida no reino, é a vida no céu com Jesus. Amém? Baixa a sua cabeça que eu vou orar por você. Senhor Deus, toma essa vida nas tuas mãos, Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha operar a tua vontade e o teu querer sobre essas vidas. Tira todo desespero, sensação de morte, de suicídio, de desvalorização. Mostra para essa pessoa que o Senhor quer o coração dela, que o Senhor não é um Deus de aparência, mas é um Deus que trabalha de dentro para fora. Mostra para essa pessoa que ela tem que ser como o Senhor, uma pessoa que vive da verdade, do interior curado e não que vive de aparências. Em nome de Jesus, toma essa mulher nas tuas mãos, Senhor. Toma essa mulher, esse homem nas tuas mãos e cura, restaura as emoções, restaura a autoestima em nome de Jesus. Essas pessoas que foram humilhadas, Senhor, que o Senhor venha trazer restauração, força, refrigério, reconstrução nas suas vidas em nome de Jesus. Toma essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, usa essas vidas com os teus propósitos e que a história de vida deles seja usada para salvar outras vidas também. Em nome de Jesus, sê com cada um deles, mostra o valor que eles têm nos céus e mostra, Senhor, todos os sofismas do inimigo para a vida deles. Revela tudo aquilo que o inimigo pôs de mentira na mente deles e que seja destruído todas as armadilhas de Satanás. Que as portas do inferno não prevaleçam contra eles, porque eles são a tua igreja a partir de hoje. E aqueles que se desviaram sempre foram a tua igreja. Então que o Senhor os abençoe, que o inimigo não prevaleça, que o inimigo não prospere. Em nome de Jesus, eu cancelo toda a obra do inferno contra essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se você nunca aceitou o Senhor na sua vida, ou se você quer voltar para os caminhos dele, eu vou falar essa pequena oração e você repete comigo, amém? Senhor Jesus, recebe a minha vida no livro da vida. Em nome de Jesus, Pai, eu te aceito como o único e suficiente Salvador. Eu te recebo na minha vida e aceito a tua restauração. Escreve meu nome no livro da vida, restaura as minhas emoções. Eu reconheço que você é o único e suficiente Salvador, que você é o único intermediador entre eu e o céu. Eu te recebo na minha vida, me restaura, me cura, toma o meu coração nas tuas mãos.
e faça a sua obra na minha vida. Me recebe no céu quando chegar o meu momento. E não se afaste do meu coração. Em nome de Jesus, querido, Deus te abençoe. Amém. Até o próximo vídeo e que o Senhor tenha falado muito ao teu coração, que você seja extremamente edificado através do poder que há na mão dele. Amém? Até o próximo vídeo. Um beijo.